Meus irmãos, que Jesus abençoe em mais um encontro do nosso estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Hoje conosco Adriana e Tiago, nesse encontro em cima do livro Autodescobrimento, uma busca interior, e a gente está trabalhando, né, o capítulo 5, hoje terminamos o 4, no encontro passado, que foi sobre o inconsciente sagrado, e hoje a gente começa, então, o capítulo 5, com o primeiro item, que é a busca da unidade. Então, convidamos a todos a pensarmos juntos, a refletir essa proposta inicial do capítulo 5, né? E convidando a Adriana e o Tiago para a gente poder, então, começar a trazer algumas considerações em relação a esse item. Bem-vindos. Como é que está sendo para você o contato do capítulo 5? Algum elemento que chama atenção? Muitas, né? A gente pode começar, se a Adriana não se importar, eu começar. Eu gosto muito dessa ideia de uma poética da individuação, né? O capítulo começa dizendo de uma fatalidade, existe um movimento, uma governança no universo que conduz, que inspira, que instiga o espírito a realizar-se, a buscar a plenitude, a descobrir pelos compromissos do amor, às vezes pela dor também, né? Possibilidades dessa poética da individuação. Então, falávamos em fatalidade, né? De plenitude, evolução, processos, consciência, tudo na intimidade do ser e também isso é na intimidade do micro do ser, mas também na beleza da transcendência do universo. Então, uma sabedoria governada por uma amorosidade sempre presente, sempre nos inspirando, né? Impressionante. Eu acho muito bonita essa ideia da viagem interior e de pensarmos que é um tema já foi trazido em diversos momentos da humanidade, né? Nós vimos desde Hermes Trismegistus essa ideia de uma unidade. E o interessante é que o ensino de Hermes ele era para os iniciados. Então, o primeiro momento dessa iniciação era o conhece-te a ti mesmo. Então, a pessoa que era iniciada, o primeiro movimento iniciatório dele nesse processo da busca da unidade, da busca dessa viagem interna, já antes de Cristo, vemos, 1330 antes de Cristo, esses iniciados faziam o processo do conhece-te a ti mesmo, o primeiro estágio iniciático. O segundo é o conhecimento de Deus. E o terceiro, ou seja, de passado dois percursos iniciáticos longos, vinha o estágio da divinação, que nada mais é do que esse processo da constituição de uma unidade, da fusão com o bem, da fusão com Deus. Então, veja, é uma ideia que já vem de antes de Cristo, aí a gente vê Plotino depois, né, quase 300 anos depois de Cristo, 270 anos depois de Cristo, ele vem nos falar dessa questão do uno, dessa questão da unidade. E aí depois a gente viu no cristianismo místico, né, aquela questão também do encontro com Deus através desse autoencontro, e agora essas ideias renascendo ou tomando uma forma per essa ótica maravilhosa de Joana de Ângeles, que traz que nós sim temos essa possibilidade de tornarmos um, como Jesus falou, né? Eu e o Pai somos um. Então, aqui nesse capítulo, eu acho ele belíssimo, eu acho ele de uma forma muito profunda, porque ela vai dando passos, né? Ela vai mostrando o como fazer isso, e é uma ideia muito bonita dela, que ela vai fazendo toda uma construção. Impressionante. Ela tem essa característica, Joana, né, de fazer uma análise do processo e depois fazer uma síntese, apontando então novas direções para a gente, né? E aqui ela faz isso. E realmente essa poética da individuação
é a poética também da forma que ela traz também no texto dela algumas colocações, né? Eu estava lendo, eu estava pensando assim, realmente, quanto algumas frases de Joana, além de profundas, são poéticas. Uma delas, ela diz: o homem é um incessante despertar. Olha só, que bonito e profundo. O homem é um incessante despertar, que representa, né, de uma certa forma, Adriana, esse projeto todo, né, que tu está falando aí, do conhece a ti mesmo, de um despertar de consciência, de um movimento de transcender as dimensões limitadas de uma consciência egóica para a dimensão do espírito, para chegar depois nessa consciência mais avançada, que representa essa unidade com o cosmos, com Deus, com os demais irmãos da família espiritual. Então, tem todo esse movimento, né, que é um caminho de sabedoria, um caminho de despertar, né, de conhecimento, de sabedoria. Ela faz essa distinção ali no início, né, desse que o conhecimento não necessariamente é um conhecimento de sabedoria, tem um conhecimento que é mais intelectivo, né, mais duro, de uma racionalidade mais discriminatória. E então ela está falando de um conhecimento que envolve reflexão, que envolve justamente esse trabalho de alargamento da nossa consciência, que envolve uma compreensão pelo caminho também do coração, e para chegar nisso que ela chama de consciência ou sabedoria. Né? Então ela está falando desse caminho que é mais ou menos o que tu trouxe também, né, Adriana, desse processo, né, de um despertar que vai gradativamente aprofundando em busca da plenitude, dessa fatalidade que o Tiago apontou ali no início do capítulo, né, que a nossa fatalidade é a perfeição, é a plenitude, que existe uma força inconsciente, né, que nos impulsiona, como se fosse uma saudade, né, um anseio daquele lugar que a gente veio, né? A gente veio de Deus e a nossa alma saudosa quer se atirar nos braços de Deus novamente e, sem saber, ela busca, né? Ela vai buscando, tateando de uma certa maneira, e aí Joana apresenta então esse longo caminho das várias encarnações para a gente poder ir construindo esse retorno a Deus de maneira lúcida e plena, né? Então, ela fazendo esse trabalho que o Espírito nos coloca da lei de causa e efeito, da reencarnação e dessa marcha, né, do exercício de retomar questões do passado, reaprender, reavaliar, ressignificar e agregar novos elementos, nossa experiência, para a gente ir progredindo sucessivamente em direção a esse objetivo que é a plenitude. Existe uma passagem muito bonita, né, no livro de Jó, que é quando Jó está numa tempestade e Deus fala com ele, claro, na simbologia de como é representada essa comunicação. Mas quando a gente pensa nesse momento, ou nessa condição inaugural da alma, ou na criação do universo, numa beleza, e repetindo, né, essa poética da vida, do que é a vida, né? Deus diz uma coisa interessante para Jó, ele diz assim, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responde-me você que diz saber tanto sobre mim, né? E vai dizendo frases para Jó, e é bonito que diz assim, né? E quem colocou a sua pedra naquela esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. O que eu acho bonito nisso é que existe uma historicidade das nossas origens que nós agora não conseguimos compreender. Mas ela é majestosa em relação ao que nos destina, o que nos oferece como um destino último. E a ideia da busca por a unidade é como se fosse um lugar que um dia foi um lugar de uma profunda
a gente pode dizer isso, né, para os nossos amigos, não ficar uma coisa muito psicológica, né, mas é um lugar que foi de muito júbilo, e alvorece, chega a consciência humana, e de repente a gente se percebe precisando nós construir um caminho de volta. Mas é claro que não é um caminho de volta igual ao que foi originalmente, mas um caminho de consciência, um lugar de mais plenitude, de compreensão do que é a vida, e em algum momento muito próximos desse divino que está em nós, mas também está na vida, e de alguma forma recuperar ou reconstituir elementos agora conformados de uma nova forma do que é essa nossa unidade ou uma identidade comum, que nós possamos a compreender a verdade em um sentido último. Então, se hoje a gente contempla a vida, a gente vivencia os nossos relacionamentos, a gente estuda e se dedica para tentar entender e sentir a vida, temos uma longa e longa jornada ainda para ampliar a compreensão do que é isso tudo que está aí no mundo, na galáxia, no universo. Então, e pensar que o destino último disso tudo é um destino que nos trará felicidades, júbilos e uma compreensão de que a jornada valeu a pena, para mim me inspira a continuar tentando. E o bonito que ela começa, né, de um paradoxo. Eu gosto muito da forma como ela começou o texto, porque ela traz exatamente, né, o conceito einsteiniano do que o universo marcha para um caos, né? Então, ela traz uma ideia assustadora, né, uma ideia de todo um caos, né, que a gente sabe que a teoria do caos não é isso, mas a teoria do caos é o quanto eu posso, né, de certa forma, alterar de forma imprevisível um evento de acordo com uma ação. Então, isso, materialmente falando, pode gerar um medo. E aí vem essa beleza, né, que o Tiago traz, que é olhar por esse viés espiritualista, de que, na realidade, espiritualmente falando, o espírito fatalmente tem a plenitude como meta. Então, nós estamos fadados à plenitude, nós estamos fadados ao progresso. Então, eu acho que só essa mudança de ponto de vista, ela nos tira de uma postura de desespero, de ansiedade, de angústia, e nos abre todo um aspecto de esperança e de uma certeza que esse pai é um pai de amor, né? A gente viu aí, né, em Jó, esse pai tão duro que era do Velho Testamento, né? Aquele Deus ciumento, aquele Deus que tinha inveja de seus filhos, e agora, então, o Espiritismo, principalmente por esse viés, né, espírita, e de Joana de Ângeles, da psicologia espírita, podendo juntar a lei do amor com esse Pai misericordioso que nos ama e que nos dá como meta a perfeição, a plenitude, né? Então, de certa forma, ela fala que nós estamos vinculados a essa angelitude por meio da nossa natureza energética, e se a gente olhar desde o início do livro, ela traz a questão da energia, é o primeiro capítulo, quando ela trabalha a questão da energia, né? Então, por essa nossa energia, a gente conduz essa nossa herança animal, que são os nossos instintos, né? Os nossos desejos ainda primitivos, e vamos nos esforçar para essa aquisição de consciência. Então, a consciência é um processo. Também a questão da plenitude é um processo, mas o que ela nos convoca, que eu acho lindo, é que nós podemos, assim como o alquimista tem a oportunidade de mexer no tempo, nós podemos abreviar esse tempo, né? Nós podemos erguer o fogo e poder apressar esse processo de evolução. E o interessante dentro disso, que ela vai, então, apresentando essa dinâmica que é a vida, né? Nesse processo de se despertar, de se emergir cada vez maior da nossa essência divina. Ela vai falar desse parto transcendental que envolve um jogo de tensão. Então, ela vai falar assim, desse processo autorregulador da vida, né? Que envolve, de um lado, a multiplicidade e a unidade, né? E como é que essas duas esferas
se organizam, né? Se interligam, porque na medida que o espírito vai evoluindo, ele vai se diferenciando. Então, quanto mais diferenciado e particularizado, mais individualizado eu estou, ou seja, vamos pegar as flores, né? Cada flor, as espécies vão se multiplicando de um estado original, vai dando múltiplas variedades de plantas. Hoje em dia, né, a gente tem flores, e cada flor com sua característica, né? E nós, como diz Francisco, somos uma florzinha de Deus, cada um também é uma florzinha única, né? Com a sua singularidade. Então, a multiplicidade ela é necessária para que haja, de uma certa forma, essa interatividade, essa troca, essa experiência nas relações e da expressão, né, das possibilidades criativas, né, que é infinita, né, na vida. Não? Então, essa diferenciação e essa multiplicidade vai ao infinito, mas, ao mesmo tempo, tem a unidade. Como é que é isso? Né? Como é que se relaciona essa questão que eu sou eu, estou me diferenciando, e na minha multiplicidade da existência eu sou único, né? E, ao mesmo tempo, estou indo ao encontro dessa unidade. Né? Então, me parece que é importante não confundir unidade com uniformidade. Né? São coisas diferentes. Como é que... Queria provocar vocês. Como é que vocês entendem isso? Interessante a pergunta. Eu penso que tu usou a palavra diversidade, multiplicidade. Me parece que a diversidade das disposições das almas no mundo é justamente, acho que atuam como opostos também para as nossas disposições. É como se essa diversidade, esse espectro de possibilidades, como a alma se expressa, como a alma sente, como a alma pensa, para mim é o que motiva de fato nós estarmos no atrito, no sentido positivo, no conflito, no sentido positivo, a estarmos nos burilando, nos atritando num processo em que o outro traz elementos que muitas vezes são importantes para mim, como um oposto, como um polo distinto de mim, né? Talvez se entrar muito numa categoria ou numa linguagem muito analítica aqui, mas é como se as minhas questões interiores, com as quais eu tenho conflitos, ou que estão às vezes polarizadas em mim, que precisam de resolução, integração à consciência, elas têm uma dialética também com a vida. E a vida me instiga nesse movimento a ter que lidar com essa polaridade, ter que lidar com essa diversidade. E nesse campo da experiência, da experimentação, é que me parece que aí está se produzindo alma. Aí é que acontece alma. Aí se faz alma nesse movimento. Não sei se ajuda a sua instigação. O que tu acha? Eu traria a Joana aqui quando ela diz assim, olha, obedecendo aos imperativos das polaridades que se manifestam no mundo terrestre, tudo trabalha em favor da unidade, marchando para o equilíbrio e a harmonia. Então, é necessário esse embate, se a gente pensar, é outro princípio do Hermes, que é o princípio das polaridades. Então, do 1 faz-se o 2. Então, eu tenho uma unidade. Dessa unidade primeira parte e forma a dualidade, forma os opostos, as polaridades. Aí vem essa multiplicidade. E nesse embate entre esses pares de opostos é que vai surgindo a consciência. Então, da tensão desses opostos, nós vamos formando a consciência e vamos formando a unidade. Então, olha que lindo, né? A gente pode ver a tábua de esmeralda aí, né? Do 1 faz-se o 2, do 2 faz-se o 3, e aí volta depois para o 1, que é essa unidade final, que é o resultado disso. Então, nós precisamos desse todo, nós precisamos da dualidade, nós precisamos desses pares de opostos que nos colocam, que na realidade são pares de uma mesma coisa, né? Bem e mal são duas coisas, partes de uma mesma coisa, em
intensidades diferentes, né? Então, quando eu falo de mal, eu estaria dizendo que ele é a ausência do bem, e então ele vai aumentando a sua graduação até chegar nesse outro par de oposto. E nisso a gente pode brincar e sofrer e se debater, né, indo de uma polaridade para outra, e é nesse embate que eu vou me reconhecendo enquanto ser. Então, eu preciso do outro para ser esse espelho, que aí, por meio desse outro, eu me projeto, eu me vejo, eu me reconecto, e aí eu consigo me diferenciar e me tornar único, inteiro, apesar, né, posso não ser como os outros gostariam, mas eu sou aquilo que eu sou. Então, aqui nessa fala da Joana, ela vai estar falando o quanto que essa polaridade ela vai trabalhar em favor dessa unidade, né? Então, é uma coisa muito interligada entre uma coisa e outra. É interessante, então, a questão da dualidade que ela coloca aqui, né? A questão do simpático e do parasimpático, né? Que ela pega o exemplo, então, da fisiologia, né? Que essa polaridade no sistema do funcionamento do organismo, do sistema nervoso, né? E depois ela pega a filosofia chinesa do Yin e do Yang, né? Duas polaridades que, de uma certa maneira, no taoísmo, né? Representa a base fundamental de toda a constituição do universo, né? Porque a gente vai pegar o I Ching como um dos livros básicos, né? da tradição chinesa e da filosofia taoísta, é um livro que não tem palavras, né? E todo ele é formado unicamente por duas linhas, uma inteira, que é o criativo, a linha Yang, e uma cortada, né? que é o receptivo, que é o yin, que é o feminino. E todo o universo, né, vai se desdobrando a partir das relações que vão formando trigramas, que são três linhas que se formam depois com mais três linhas, formando um hexagrama, que é o desdobramento dessas forças na multiplicidade de expressões que vão falar para a questão da cultura, da sociedade, da política chinesa. Então, o I Ching ele acaba sendo um livro de sabedoria que o Emmanuel explica lá no livro A Caminho da Luz, que é um livro que representa a evolução o processo evolutivo, né? E que realmente começa da dualidade. Então, parece que o um como princípio. O um é o princípio, como diz Heidegger. Um como princípio, o dois como unidade. Então, só existe unidade no dois. Porque o um é o irrepreensível, é o incognoscível, né? É o indescritível, né? Então, para ver a unidade, primeiro tem que vir o dois. E o Jung vai dizer que a consciência ela surge a partir do dois, né? Ou seja, desse embate de força. Tem que ter uma cota de conflito, de tensão, para gerar energia. Então, a dualidade é o desdobramento das potências originais que vão gerando, então, forças complementares e, ao mesmo tempo, antagônicas, para desdobrar essa multiplicidade de fatores, mas, como diz a Adriana, né, concorrendo para a harmonia do universo. Ou seja, tudo, essa unidade concorre para um sentido harmônico, para a beleza e para a harmonia, ou para a perfeição. Então, essa unidade ela não está se opondo à multiplicidade. Né? Na verdade, essa unidade é mais o arranjo, né, de uma dimensão que transcende a realidade múltipla num sentido maior, que do ponto de vista psicológico seria de sair do né, e ir para uma dimensão transpessoal, transhistórica, e romper o tempo. Né? E aí, quando tivesse um nível de consciência unitário, de compreensão, mesmo que a vida vai se desdobrando em suas possibilidades mais diversas. Mas tu está aqui na multiplicidade, mas em comunhão, nessa unidade maior, que na verdade é Deus.
Então, para quem chegar na unidade, é chegar nessa comunhão com o divino e estabelecer, então, uma participação amorosa, né, naquilo que a gente viu no encontro passado, que é o inconsciente sagrado. Então, aquilo que a Joana vai trabalhar como inconsciente sagrado no capítulo 4 se desdobra nessa busca e experiência de unidade aqui no capítulo 5. Muito bom. Muito bom. Eu estava lembrando dessa ideia de que o despertar ou o nascimento da consciência na condição humana faz com que surja o primeiro par de opostos, que é o reconhecimento do eu e o não eu, que é a ideia de que eu como uma unidade e que faço parte, mas estou, né, individualizado no processo em relação a esse mundo exterior. Então, a ideia de surgir a experiência, a existência consciente para o espírito, com E maiúsculo, envolve essa ideia da separação existe um primeiro e existe o dois. Talvez o dois seja isso, o sujeito e o objeto. Eu e o fora. E é interessante isso, pensar dessa maneira, que a partir disso vai se construindo e tudo que temos hoje nasce desse lugar, da possibilidade de experimentar, de investigar, e a ideia desse mundo fora, ou de algo que está apartado, algo que está separado, cria esse espaço, cria esse ambiente para que a vida possa florescer e o ego possa crescer conscientemente, né? Mas, de alguma forma, temos um movimento que diz assim, ok, separou, mas é um movimento que é de volta, há um caminho de volta para um sentimento, uma percepção em torno do que é a consciência em relação a essa unidade que se busca, né? Com certeza. Há uma ideia, né, de que quanto mais um conteúdo se apresenta para a consciência, alguns psicólogos junguianos falam, mais ele se manifesta de maneira dupla e dual. Então, no inconsciente, há a unidade. Na consciência, há a dualidade que gera a multiplicidade. Mas essa consciência, na medida que ela se torna múltipla, ela vai encontrando na multiplicidade a compreensão de novo do uno, que está lá na sua dimensão original, né? Na sua dimensão mais essencial. Então, é interessante esse movimento, né, tão rico de jogo, né, dessa dinâmica da vida, né? Mas a gente nunca sai do uno, na verdade, né, gente? A gente está sempre no uno. A gente tem uma experiência como se fosse dividido, como se fosse dual, né? Essa experiência é necessária porque a consciência tem que se diferenciar. Mas, na verdade, é como se fosse uma ilusão necessária, né? Para a gente poder compreender e realmente fazer esse caminho de conexão e de comunhão para essa volta ao uno, como ela está propondo aqui, né? E aqui ela coloca, dentro dessa linha de raciocínio, aqui no parágrafo 12, ela diz assim, ó, membro do organismo universal, então é isso, é essa unidade. Então, eu, ser humano, faço parte desse organismo universal, que é esse um. Na sua organização celular, miniaturiza o cosmo do corpo somático. Então, veja, aqui entra outro princípio do Hermes, que é o princípio de correspondência, onde o meu corpo somático ele corresponde a esse cosmo. Então, se o meu corpo tem pulsação, movimento, a circulação, o macrocosmo também tem movimento, tem circulação, né? E demonstra essa unidade individual. Então, olha como ela é profunda, né? Ela vai trazendo essa ideia de uma unidade individual que deve representar a harmonia que vigorará quando todos os homens se equilibrarem nos ideais do progresso, avançando para a grande realidade. Então, aqui ela vai chamando cada um de nós da necessidade que todos nós temos que atingir
esse equilíbrio. Não adianta eu tentar ir sozinho, né? Ah, eu toda egoístinha, quero ser tão diferente de todo mundo, mas enquanto nós não formos juntos, não haverá essa grande realidade, né? Por isso ela vai convocando para sair desse movimento da inconsciência, e aí vai chamando para sair da introspecção e indo para a lucidez, sair, né, desse choque que vai dando na gente de como nós estamos, o que nós somos, que na realidade aí ela afirma, somos essa centelha de vida que está na carne. Nós estamos na carne, mas nós somos essa faísquinha de Deus. Olha que lindo isso, né? E isso é importante para que a gente possa, então, por meio disso, fazendo com que a gente vai criando essa unidade, né? Entre o micro e o macro, o dentro e o fora. Uhum. Eu queria aproveitar o que tu está dizendo, que me parece que todos os dramas que nós vivemos durante o nosso processo civilizatório, da experiência humana, ele envolve essa limitação que nós temos no campo do ego, de uma consciência mais ampla em relação a como agir, como atuar, como fazer. Então, quanto menos consciência, mais gravitamos em torno dos nossos próprios desejos, ou do nosso grupo, ou de coletividades com as quais estamos identificados. Mas isso, de alguma forma, se contrapõe e chama a atenção uma frase que o Paulo Apóstolo Espírito escreve em um livro dos Espíritos, no final do livro. Ele tem uma mensagem que ele começa dizendo assim: gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. E para atingir, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E é interessante que, quando a gente pensa nesse movimento do ego em relação à alma, ao self, e a ideia de que, quando a gente consegue perceber os desígnios e buscamos alinhar, nos comprometer com essas verdades mais profundas, parece que nós conseguimos consagrar essa gravidade em torno deste ideal, que é a unidade divina, que está em nós e que está no universo, mas é um alinhamento que demanda um processo longo, uma jornada longa para a alma conseguir compreender que esse é o destino, este é o caminho. Até lá nós vamos estar ainda peregrinando por caminhos muito ásperos ainda, mas eu acho que isso torna agridoce a jornada humana, né, da experiência da vida. Mas sabemos qual é o destino, né? Uhum. Isso me lembra uma frase de Hegel que diz que a gente precisa de uma multiplicidade de arte e uma unidade, né, e uma unidade, né, de princípios, que é a lei, né? O Platão ele via justamente essa dinâmica do universo entre a unidade e a multiplicidade, onde a unidade é a lei, é o logos, né, que é a razão, e a multiplicidade é a Nan, que é a mãe de todos os caminhos, que é a necessidade. Né? Então, na verdade, né, o que ela está falando de unidade é isso que estou trazendo aqui, né, sobre essa questão dessa harmonia. Né? E parece que na vida, todo esse processo da lei de causa e efeito, que provoca rupturas, é uma tentativa de volta ao que é harmônico e belo, né? Porque é da essência divina a beleza e a harmonia, e o universo compõe disso, e que esses movimentos naturais que a vida tem, né, na lei de destruição, né, que a gente sabe que existe, são arranjos para que essa harmonia possa se constituir em novas dimensões, cada vez mais complexas e mais perfeitas, né? E ela vai trazer isso para a dinâmica de toda a vida, não só das vidas, das relações espirituais, da sociedade, mas do próprio processo que envolve a dinâmica da saúde do corpo, né? Ela vai estar se referindo a esse movimento da unidade e nessa necessidade de compor, né, o conjunto somático, né, onde cada célula
é uma consciência, né? E essa consciência unitária interage com o todo, formando uma unidade, né? E que o espírito, então, seria também esse eixo unificador, unitário da minha realidade, né? Que é a minha subpersonalidade, né? Meus complexos, meu ego, minha sombra, e também o meu corpo, onde cada célula reflete, né? Parte da minha natureza nesse conjunto unitário que é justamente a minha mente ou o espírito. Então, isso eu acho interessante, né? Ela vai trazendo esse desdobramento dessa relação. O que ela traz aí, dando sequência, Gelson, dessa questão que você colocou, que é bem interessante, que a partir dessa mente, né, então o conflito pode, né, adoecer esse corpo, né, já que a gente está falando desse par de oposto, né, corpo, alma, espírito, matéria. Então pode haver ali um dilaceramento orgânico, produzindo uma patologia. Mas olha que interessante, ela fala que ultrapassada a fase da manifestação da enfermidade, então a enfermidade, depois ela conclui, é necessária e nem sempre é uma questão kármica, né? Ela vai trazer bem no finalzinho do texto. Então, ultrapassada essa fase da manifestação das enfermidades, olha que lindo, pela evolução moral. Aí ela traz o espírito, o padrão energético, a evolução moral dele. Vai surgir, eu achei belíssimo isso, a necessidade de conscientemente comandar o corpo. Olha que lindo! Então, a gente vê a enfermidade até com esse papel de um despertamento do ser, de que ele precisa cuidar desse corpo por meio de uma alimentação equilibrada, por meio da energia, o que é que eu, né, introjeto, né? O que eu gosto daquela música, você tem sede de quê, né? Você tem fome de quê? Então, o que é que você está ingerindo no teu alimento, né? E aí é necessário que nós vamos comandar o nosso corpo para manter esse bem-estar psicofísico. Então, veja, aí a gente lembra Jesus dizendo, vós sois deuses, né? Então, essa harmonia íntima é com essa questão da mente, a mente podendo programar essa matéria. E aí, cada órgão é uma unidade. Então, se essa unidade, de alguma forma, ela desprograma e ela enlouquece, que é o que uma célula, quando enlouquece, vai surgir uma patologia como um câncer. O que é um câncer? É uma célula que enlouqueceu e ele foi se multiplicando infinitamente. Então, veja que linda essa unidade corpo-alma, né? E aqui ela colocando a mente como a necessidade que a gente tem desse comando do corpo. Gostei muito disso. Inclusive na mitose, né? Ela vai falar que a mente pode interferir nesse processo de divisão celular, que é a própria mitose, né? Que vai sofrer a ação da energia dessa mente. É interessante que subjaz a ideia de unidade aí, a ideia de como que espírito e corpo se movimentam numa encarnação em uma unidade uníssona que repercutem um sobre o outro. Então, sabe o que é interessante? É pensar que o Kardec, quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, o último item do capítulo é cuidar do corpo e do espírito. Então já há uma ideia de que é necessário cuidar dessa dualidade da experiência, né, como forma de encontrar esse equilíbrio. E me chama a atenção muitas vezes, quando nós somos visitados pelo adoecimento, que a reação comum é o queixume, é a dificuldade de acolher, de aceitar. E a Joana está trazendo uma ideia propositiva, de prestarmos atenção no que se passa no corpo, com a inscrição de elementos necessários para que a alma repense caminhos, repense emoções, repense posturas, repense valores, repense ideias, para reencontrar o equilíbrio que às vezes pode demandar mais de uma vida, mas a gente precisa começar em algum ponto
essa harmonização, esse caminho de uma repactuação de equilíbrio energético entre o espírito, né, e o corpo, né? Então, novamente, a ideia da unidade, tá aí a unidade presente, né, reivindicando cuidados. E é que, de uma certa maneira, né, essa dualidade dentro de um certo monismo, né? Ou seja, né, essa dualidade ela não está separado, né, como se fossem duas realidades distintas. Na verdade, são realidades distintas, mas não são separadas, né? Então, não há separatividade, né? Eu acho que isso que é importante, né? Porque a vida é feita de perspectiva. Então, esse perspectivismo é necessário para a dança cósmica da existência, né? Ou seja, né? O sim, o embaixo, o sim, o não, em cima e embaixo, essa dimensão que envolve, que ela até coloca aqui, né? Entre como se está e o que se é, na verdade, né? O que se é aquilo que a gente sempre foi enquanto espírito, né? A centelha divina, e o que se está é a dimensão egóica no nível de consciência que a gente transita num certo momento, né? Então, a gente vê que é esse jogo de dualidade, né? Que envolve dois padrões psicológicos, emocionais, a saudade, né, de um lado, que é essa identificação com o passado, e a ansiedade, que é a insegurança em relação ao futuro, que representa esses dois jogos entre o passado e o futuro. E eu estou aí nessa cruz, crucificado, né? Entre os opostos, né? Entre o passado, que eu tenho que abrir mão, e o futuro que eu ainda não conquistei. Esse homem complexo, né? Então, o homem complexo é um homem dividido. Então, essa divisão é a divisão momentânea desse processo de maturidade psicológica que a gente vai aos pouquinhos conquistando, e nesse jogo de perspectiva a gente vai encontrando o nosso eixo, né? Suportando a polarização, a gente encontra esse terceiro não dado, que é o self, né? Então, o Jung vai dizer, né, que a crucificação dos opostos é justamente a gente aprender a suportar esse jogo, e suportando, não se identificando nem com um lado nem com o outro, ter energia suficiente para que o terceiro se apresenta, que é justamente o self. Ou seja, essa dimensão maior de uma consciência espiritual que vai fazer a síntese, né? Então, a síntese é, de uma certa maneira, a integração desses opostos, que, na verdade, nunca se separaram, nunca se dissociaram, mas que vivem numa relativização necessária e ilusória para que a gente possa, de uma certa maneira, percorrer o caminho do despertar da consciência, né? Então, é como se... E na individuação a gente aprende as coisas têm que se separar para depois integrar, né? Separa e integra, né? Então, movendo a vida, a criança vem da mãe, está numa unidade emocional, tem que se separar para se tornar um indivíduo, né? E se diferenciar. Daí briga na adolescência com os pais, porque ele quer ser ele mesmo, e quando se torna adulto, ele reconhece o valor dos pais, né? E a sabedoria se reconcilia novamente com aqueles pais, né? E ele vai ser pai também. É esse jogo de troca, né, de papéis que a vida impõe, né, para que a gente possa ir gerando essa consciência né, na nossa vida. Sim, pois não, amigo. Thiago, não, eu quero daí trazer, a partir disso, essa ideia que você está trazendo, que a doença não é kármica, que é uma coisa genial que ela coloca aqui, né? Pode Só falar. para tudo isso, Claro. para voltar ao ponto de vocês, né? Que a vida tem que se desacomodar, e que esse lado da polaridade, que nós somos tanto yang como yin, né? O polo positivo e negativo, masculino e feminino, que pertence à própria natureza, formando uma unidade, tem dança, né, nesse jogo, e que muitas vezes há um desconcerto
entre o movimento da vida e a minha identidade psíquica, como ela coloca aqui, né? Nessa diarmonização que a Adriana está trazendo, gerando conflito e gerando a doença. Então, ela fala que a doença, portanto, pode ter uma função psicológica. Olha só. Isso eu achei genial ela falar isso, porque é uma coisa que a gente geralmente, como tu estava trazendo, a gente tem um preconceito com a doença, com a dor e com o sintoma. E aqui ela está sendo bastante clara quando ela diz que a doença, aqui na página 68 no meu livro, né, diz, antes de terminar um pouquinho o item, a doença pode, portanto, ter função psicológica, sem fator kármico, decorrente do doloroso processo inevitável da evolução. Ou seja, esse conflito, essa dualidade é necessária, e nesse arranjo, esse conflito se faz importante, e que vai se refletir muitas vezes também na doença. Então, nem sempre é uma coisa karma, que eu estou contra a lei, é uma necessidade da alma de se expressar e viver rupturas, adaptações em favor da evolução, como ela está colocando aqui. Uhum. O que talvez nos instigue a pensar sobre sentidos outros para esses processos e que nos ajudam a sair de um adoecimento que pode surgir do adoecimento, né? A doença física pode levar a certas condições, né, clínico-psicológicas de não aceitação. Eu lembro um caso de um senhor que a desconexão. Daí tu tá realmente não na unidade, tu tá desconectado, né? Sim, sim. Eu lembro de um senhor que tinha um câncer gravíssimo, fez um transplante, mas eu me recordo dele nunca ter mudado. Era a mesma pessoa, agressiva. Né? Acho que e aí o ego reativo, né? Ele não aceita a condição, um tanto quanto indomável. E, claro, é um processo que cada um tem que lidar, mas pensar doença como um caminho pode nos ajudar a encontrar elementos interpretativos novos de compreensão de certos fenômenos que nos visitam, que visitam os nossos amados, visitam as pessoas com quem a gente está em contato, mas que são elementos que podem ser restauradores de caminhos para essa unidade, no sentido mais profundo filosófico, né, da alma se encaminhando para processos mais lúcidos, né, mais harmônicos, né? Então, a gente pode, de uma certa maneira, falar essa frase de Joana de uma outra forma, dizer que a doença é uma necessidade para a alma. Ela não é contingente, ela não é desnecessária, não é um empecilho, não é algo que a gente quer evitar simplesmente, tirar da nossa vida. É como se a doença fosse algo que a alma produz para ela mesma, né? Nessa circularidade, encontrar significado e sentido. Né? A epistrofé de Platão, ou seja, a alma ela circula, repete padrões, sintomas, numa tentativa de encontrar um significado, porque a doença não está na doença. A doença está na atitude do espírito lá atrás. A doença, na verdade, é, né, o caminho de reconciliamento. Né? E a gente põe na doença o problema. O problema está, como tu falou, está na pessoa que não mudou. Na caça-consciência agressiva, revoltada, que insiste em não se dobrar, né, para a vida, e ser humilde, e aceitar a realidade, e abrir para novas perspectivas necessárias para o seu aprendizado. Essa é a doença, essa é a perturbação. E aí ela traz o fechamento, né? Então ela trouxe isso, a doença, como uma função psicológica, e esse parágrafo, para mim, foi o fechamento com chave de ouro, quando ela diz: buscando a identificação fraternal uns com os outros homens, que é a lei de amor, deve-se tentar o mesmo afeto com os órgãos. Olha que lindo. Aí eu vejo, quando ela fala assim, que didaticamente ela inverte o mandamento maior, que é a lei do amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ela inverte isso. Então, ela fala assim, então é amar a mim mesmo para aprender a amar o próximo e poder amar a Deus. Que é isso,
eu preciso amar essa célula que está, de certa forma, sem harmonia. Eu preciso, de forma ativa e consciente, envolver essa célula e dialogar com ela numa grande imaginação ativa e fazer com que ela volte ao equilíbrio e entender qual a função psicológica que ela quer me ensinar, né? Então, olha que bonito se a gente conseguir estabelecer aí um diálogo, né, numa imaginação ativa, com esse meu órgão que adoeceu. O que você tem para me dizer, né, meu fígado, depois que eu bebi tanto e intoxiquei tanto você? O que você tem a me dizer, né? Então, o mesmo afeto com os órgãos e com o respeito profundo e consciente da evolução, experimentar o desafio de avançar rumo da unidade, na qual, por enquanto, o ser se encontra em distonia. Então, nós estamos em distonia, mas nós precisamos, né? Desperta tu que dormes, porque nós podemos trabalhar para a construção dessa unidade, começando nesse microcosmo que sou eu, as minhas células, os meus órgãos, os meus sistemas, e aí, com isso, eu me relaciono com esse Deus fora, né? Os planetas, os sistemas, e aí eu consigo atingir, né, em parte, o que é possível dessa unidade. A gente tem duas coisas aí, né, Adriana? Essa unidade, ao mesmo tempo, que é o próprio amor, né? Nessa relação de fraternidade, que ela diz aqui, com uns com os outros, comigo, com a natureza, com o meu corpo, né? com a vida, com o universo, né? E, consequentemente, essa unidade é Deus, né? Quando ela tem a unidade com um maiúsculo, né? Ou seja, essa comunhão, né? Essa conexão com o divino. Então, Deus, unidade e amor aqui, de uma certa maneira, se relacionam de maneira intrínseca, né? E então, viver o uno é viver essa harmonia que o amor nos possibilita, né? De poder reconhecer que a gente não está separado um dos outros e que a dor do outro me compete, e assim como eu sou responsável por mim, eu sou responsável por todos, né? Nesse jogo, né? De cuidado, de responsabilidade, né? Que nos sustenta não por uma obrigação, mas, acima de tudo, por um convite justamente de amor, né? De reconhecimento do valor das coisas e do outro, e do quanto eu sou grato, né? À existência do outro, da vida, e poder realmente reconhecer isso, me doando, né? E compartilhando, e oferecendo também o meu melhor para a vida e para o meu irmão. Então, é esse movimento aqui que, de uma certa maneira, a gente chega, que envolve que estado de equilíbrio não deixa de ser então um caminho que ela finaliza aqui o item de cooperação, né? A gente vai cooperar para um conjunto harmônico, diz ela, né? E assim temos essa experiência, a vivência do que é a plenitude em nós mesmos e na relação com essa totalidade, né? Então, essas duas coisas sendo experimentadas. É bem interessante, né? Tem um poeta norte-americano que diz assim, um dia todos nós vamos cair e nós vamos chorar. E talvez neste momento não seremos capazes de entender tudo, todas as coisas. E o que me chama a atenção é que, de fato, nós experienciamos certos lances de vida que nos colocam em situações de muita vulnerabilidade, seja individual, seja coletiva, e que parece que vem um cair em si mais profundo. Vem algo que nos faz reconhecer, despertar questões que até então pareciam adormecidas em nós. E a ideia da experiência coletiva, ela fustiga, mas ela também parece que impulsiona certas questões que às vezes individualmente nós não conseguimos sentir. Então, coletividades, comunidades em um amplo sofrimento, até como fala o geógrafo brasileiro Milton Santos, da experiência da escassez, da precariedade, pode nascer a solidariedade.
e a gente descobrir uma forma nova de viver a vida, e que, em última instância, é o despertar do amor em nós, né? Então, que a gente possa beber nessa fonte sempre, né? É o que a gente está vivendo agora aqui no Sul, né, com a enchente, né? Essa tragédia que une, né? Que rompe esse separativismo, né, polarizado da política ou da religião, seja do que for, né? Então, essa desgraça, de uma certa maneira, rompe com essa diferença, que é essa unidade do sofrimento e do esforço de sensibilizar todos nós diante da condição, né, que a gente se encontra, né? Então, eu vejo muito isso, né? Se, de um lado, esses momentos são momentos que a gente pode cair no buraco, e o buraco é eu ficar inseguro, ficar com fantasias destrutivas, me colocando sozinho, não na unidade divina, não na confiança e no otimismo que me envolve, sabendo que Deus e o amor dele permeia todos, então eu posso me isolar, né, num certo negativismo, que é num buraco, numa fantasia negativa, catastrófica, apocalíptica, e ficar vivendo inseguranças e me alimentando disso, ou na revolta, como aquele caso que tu falou, né, da pessoa com tumor, ficar revoltado. Então, isso me aparta. Mas eu posso ser solidário, como tu falou, né? Eu posso ser sensível, né? E não me sentir sozinho. E na unidade amorosa do cuidar e ter cuidado, o encontro, essa possibilidade realmente de vivenciar, né, essa harmonia, esse equilíbrio que me sustenta e que me dá uma experiência de pertencimento, né, de comunhão, que é, de uma certa maneira, psicologicamente, parte desse lugar de unidade que a gente está trazendo hoje aqui no estudo da benfeitora. É interessante. Então, a nossa postura vai refletir, né? Se a gente está ainda na divisão, né? E diabolos é o que divide, né? O diabólico é o que divide, né? Está no diabólico, né? Ou está no simbólico, né? Naquilo de buscar um sentido unitário, de totalidade, na experiência que participa e nos convida, né, a viver a vida por inteiro e nos comunicar através justamente dessa lei do amor que nos une a todos e da qual Deus, né, é a expressão máxima, né? Então, é interessante que o capítulo começa com essa questão, né? E no próximo encontro a gente vai trabalhar justamente realidade e ilusão, né? Então ela vai aprofundar esse tema, né? E vai trazer questões bem interessantes aí que envolvem daí alguns aspectos psicológicos interessantes que a gente vai ver que é essa ilusão que é a consciência de culpa, por exemplo, né? Mas isso fica aí para o próximo encontro, né, gente? Não sei se querem finalizar mais alguma coisa, pegar nosso estudo. Alguém quer? Eu lembrei de uma pequena história que eu ia contar, achei muito interessante essa questão da busca pela unidade. O Buda tinha um discípulo que era o Arjuna, e diz que ele era um jovem muito bonito. E certa feita uma moça se encantou por ele, né, e queria ficar com ele, queria se fusionar com ele. Ele tinha que ser meu. E que de alguma forma é uma dimensão de unidade, mas é uma unidade meio que fantasiosa em relação a ter o outro para si. E ela sabia que ele era discípulo um discípulo de Buda, e pediu ajuda a uma bruxa, né, a uma feiticeira, e que ela disse: eu vou fazer isso para você então. Só que quando ela vai até Arjuna, percebe que ele está protegido. Ela não conseguia chegar no campo vibratório dele, e eu disse para ela: olha, desista. Não há como chegar nesse rapaz, mas tem um caminho. Quem sabe se você for se melhorando, quem sabe você for compreendendo o que Buda tem a dizer, você pode se tornar um espírito, né, mais iluminado e quem sabe conseguir estar com Arjuna. E a história é bonita porque, em um dado momento, quando ela consegue chegar a ele, ele fala: eu não quero mais você,
porque hoje eu entendo que o amor é algo que é muito mais profundo e não está apenas direcionado a uma pessoa, está destinado a um sentimento que ele é coletivo e profundo de humanidade. Que é interessante, né? Na busca de de forma egóica, ela encontrou um caminho para amar de uma forma unitária, mais profunda e mais universal. Muito bonito, né? Foi quebrando a ilusão, né? E compreendendo É. realmente o que significa essa unidade, esse amor, né? É verdade. Muito bem, gente. Então, Muito agradeço aí a Adriana, ao Tiago, né? E vocês já tiveram uma palhinha quanto vai ser interessante o próximo encontro, onde a gente vai continuar, então, nesse capítulo, trabalhando, então, o item realidade e ilusão. Desejamos a todos muita paz, um grande abraço e o convite de continuar conosco nesse estudo. Até a próxima, então, gente.